Você já gerou vídeos de IA que a todo momento os personagens não têm consistência nenhuma? E aí, pra tentar consertar isso, você tentou gerar de novo, e gastar mais créditos e tentar mudar o prompt. Se você passou por isso, eu quero que você fique aqui mais 30 segundos que eu vou te convencer que essa aula completa é pra você. Dentro desse vídeo aqui eu vou te mostrar o passo a passo completo pra você ter consistências no personagem, independente da ferramenta que você utilizar, como você consegue pagar menos créditos ali nas inteligências artificiais e fazer vídeos cinematográficos, estilos Scorsese, estilos Tarantino, assim, de cinema de fato, para fazer anúncios, para alimentar o seu brand. E pra quem ficar até o final da aula, eu vou ter uma surpresa muito boa, um presente que eu quero te dar para você conseguir progredir nessa área de produção de conteúdo do jeito mais fácil possível, que é criando conteúdo de forma automática. Para quem não me conhece, meu nome é Christian, eu sou fundador aqui da Power AI, eu aplico inteligência artificial em produção de conteúdo todos os dias e estou aqui para ser o seu professor dentro dessa aula. Hoje o hype da criação de conteúdo em vídeo é uma coisa absurda. Você tem várias ferramentas, várias possibilidades e todo mundo está tentando criar. Porém, a maioria das pessoas ainda trava no básico. Como você consegue ter consistência de personagem, como você consegue ter características que vão se repetindo durante os vídeos, você consegue ter uma montagem e tal, fazer o vídeo ficar interessante. É a partir daí que você gera o famoso AI slop, não é? Porque a maioria não está necessariamente ligado, quer, né, continuar ali fazendo algo ligado ali à qualidade, e sim fazer algo de forma veloz e focando na quantidade. Então a maioria dessas pessoas, elas tentam fazer o máximo de vídeos que elas conseguem e, enfim, essa maioria também acaba fazendo muitos tutoriais e não te ensinam muito bem como você consegue criar uma história do ponto zero até o ponto 1, mantendo essa consistência de personagem e concluindo ali o que você quer fazer dentro do seu projeto. E o grande ponto é você manter a consistência do personagem a partir de imagens que você faz criando a sua história. Então nós vamos fazer uma intersecção completa com o cinema dentro dessa aula. Então dentro dessa aula aqui você vai aprender como fazer um storyboard consistente, fazer a animação do seu vídeo e conseguir repetir todo esse processo para qualquer estilo que você faça. Vamos começar o bloco 1 agora de aplicação, pega papel e caneta e bora que bora. Bom, então nada melhor de começar nossa aula aqui já dentro do Cloud para a gente fazer a aplicação. A gente vai falar principalmente nesse ponto aqui quais são os erros mais comuns, e eu já setei o meu Cloud aqui, como você pode ver, para nós falarmos aqui dos principais pontos aqui dessa aula, que vão ser porque o vídeo já fica inconsistente, ficha de personagem, montando storyboard, gerando o storyboard de verdade, do storyboard ao vídeo animado, trocando de estilo, erros possíveis. Então vou falar aqui porque o vídeo de A fica inconsistente em geral. Vamos ver o que o Cláudio fala pra gente. Na maioria das vezes o problema não é sorte no prompt, é falta de planejamento antes de gerar qualquer imagem. O que acontece na prática quando você gera cena por cena, cada geração é uma decisão nova para o modelo. Câmera, roupa, cor de cabelo, formato do rosto, tudo isso o modelo decide de novo a cada prompt. Mesmo que você use o mesmo texto, não tem memória entre uma cena ou outra. Ou seja, o que ele tá falando? Que se você não tem uma linha de raciocínio por trás, imagética, para o modelo que está fazendo essa geração, no final do dia não vai importar porque ele sempre vai fazer variações, mesmo que sejam mínimas. Então se você colocar lá, por exemplo, uma luta de Kung Fu com duas pessoas, uma é branca, a outra é ruiva, e elas estão lutando, do nada, elas caem em um buraco. Não existe critérios para a inteligência artificial, para o modelo que está fazendo a geração desse vídeo, entender como é o rosto da pessoa que está de roupa preta e é branca, e como que é o rosto da pessoa que está de roupa preta e é ruiva. Ao mesmo tempo, não tem como ela saber o cenário que está em volta, não tem como ela saber as características físicas, não tem como ela saber como é o buraco que eles caem, se tem detalhes, etc. Então, para tudo isso, nós precisamos de um storyboard. Então, vou continuar lendo aqui. Pensa assim, é como filmar um filme sem storyboard nenhum. Cada tomada vira uma decisão isolada. O diretor de fotografia muda o enquadramento sem avisar, o figurinista troca a roupa do ator sem ninguém perceber, e uma produção de verdade, isso nunca acontece porque tudo é decidido antes das câmeras começarem a rolar. Com a IA, é a mesma lógica. Se você não trava a decisão antes de gerar, o modelo decide por você, cena por cena, e o resultado se desconecta. Então, para quem tá assistindo, ele até mandou aqui uma tip, né? Se você generou a mesma imagem 3 vezes, 4 vezes, tentando acertar a mesma consistência, gastou o crédito à toa, o problema não é o prompt em si, e sim o processo, que obviamente a gente vai aprender aqui dentro aqui desta super aula, né? Então é isso, o processo inteiro ele importa. Você vai ter que seguir uma lógica parecida com a de cinema, nesse caso, que é, primeiro, ter a ideia, montar o script da ideia, que seria o equivalente ao roteiro. A partir desse roteiro, montar um storyboard, entendendo como você visualiza aquelas cenas e como aquelas cenas se encaixam, entendendo a filmografia, entendendo como que vai ser o take de cada coisa ali. A partir daí, você vai criar as imagens e os elementos visuais que dão vida a esse storyboard, beleza? E só aí você vai gerar as imagens. Então é uma lógica completamente diferente. Eu vou te mostrar um exemplo aqui de uma geração que eu fiz fazendo isso. Então esse vídeo aqui, por exemplo, é um vídeo de mini demonstração que eu fiz para um produtor de e-commerce aqui, um dono de e-commerce no caso, que tem duas cenas. Então esse aqui é o produto, ele vem de um quadro, são esses quadros mais engraçados, né? No caso tem uma lontra aqui, eu acho que é uma lontra, segurando papel higiênico, e ele queria animar isso, porque ele queria fazer anúncios específicos com o quadro ali, mostrando como que é o quadro e tal, e aí eu tive uma ideia, por que a gente não faz como se fosse uma estrutura de unboxing? Aí como você pode ver aqui no vídeo, dentro dessa questão do unboxing, ele já mostra saindo da caixa e tal, então é uma coisa bem legal nesse caso, você pode ver. E aí, a partir dessa cena aqui, ela se conecta automaticamente com
esta daqui, que aí faz a transição, entendeu? Aí faz a transição, mostra o quadro se movimentando, etc. E como que eu fiz isso? Eu tive a ideia, montei um mini script, peguei a imagem referência, e a partir da imagem referência, eu posso até pegar aqui para vocês verem, ó. Esse aqui foi o prompt completo que eu coloquei, e aqui tá a imagem para fazer essa geração, utilizando aqui o modelo Omni Flash, beleza? Então, para a gente progredir, você tem que entender que esse processo completo, ele é super importante para você fazer qualquer vídeo que seja utilizando inteligência artificial. Beleza, então, entendendo que essa estrutura é extremamente importante, nós vamos começar a aplicar ela. Então, aqui eu estou dentro do bloco 2, nós vamos começar a falar agora sobre Character Sheet. E eu vou te mostrar exatamente o que é agora. O Character Sheet, ele é uma ficha de personagem. Então, como eu falei, a consistência ela é extremamente importante para fazer toda a estrutura que a gente quer para gerar, de fato, vídeos interessantes, que conseguem fazer toda a particularidade ali de performance, etc. E ficar consistente. Você precisa de um Character Sheet porque, como você pode ver aqui, toda a estrutura de como esse personagem age, ele já está aqui. Então, você tem para inteligência artificial, uma base muito sólida do que ele vai fazer dentro das cenas. Já tem aqui como o personagem se movimenta, já tem como ele é de costa, de lado, sorrindo, sério, neutro e também surpreso. E aqui você consegue fazer para qualquer coisa. Ou seja, antes de você fazer toda a estrutura, nós vamos iniciar aqui tendo a principal ideia, né? Então, vamos iniciar o processo completo de aplicação para esse episódio. A ideia do vídeo que vamos gerar vai ser criar um edge tipo animação com a estrutura. A ideia em si é simples. Uma criança caminhando pelo bosque, quase replicando a história da Chapeuzinho Vermelho. Só que o lobo mau vai ser um gato, no lugar de um lobo. Esse gato, em específico, ama doces e não quer comer a Chapeuzinho, e sim roubar os doces dela. Então, é meio que uma história de Looney Tunes com a visão da Chapeuzinho, que eles não brigam diretamente para o storyboard. Precisamos gerar os character sheets agora da pequena criança e do gato mau. Então, o que eu fiz aqui agora? Eu tive uma ideia, com base, obviamente, no meu repertório, no meu contexto, que a gente vai fazer uma animação só para iniciar, né, e fazer todo o processo aqui com vocês. E agora eu vou começar, de fato, a criar os elementos, criar o character sheet e assim por diante. Nesse caso aqui, para mim, como o ambiente já está muito bem estruturado e eu tenho aqui toda a geração já integrada, se você quer saber mais um pouco sobre como fazer tudo dentro do cloud, eu tenho a máquina de conteúdo aqui que já engloba tudo, primeiro link na descrição, mas basicamente ele já gerou aqui para mim, né, no caso, o character sheet, que ele chamou de Lily e o gato chamou de... Na verdade não tem nome, né? O gato, pelo que eu tô vendo aqui. Só se o nome foi Scratch. Tá, deixa eu ver aqui. A criança, menino, cartoon estilo 2D, capuz na mão, tal, etc. O gato mau, gato travesso, etc. Tipo, pra quem tá assistindo, repara que eu não descrevi menino com capa vermelha, gato malvado, entrei em detalhes, corte de cabelo, etc. Então, quer dizer, ele tá meio que te dando essa dica aqui em geral de como é que ele seguiu pra fazer essa estrutura. Mas é muito simples, caso você queira gerar dentro do GPT, você vai pesquisar dentro do Google mesmo o character sheet, vai chegar dentro das imagens e vai salvar essa imagem aqui. A partir do momento que você salvou essa imagem, você pode ir para dentro do chat GPT e aí você vai meio que criar aqui a mesma coisa. Ó. Você vai ver que eu vou utilizar o mesmíssimo prompt. Ó. Você vai ver que eu vou utilizar o mesmíssimo prompt aqui. Eu vou utilizar também a imagem. Eu vou falar, crie a primeira character sheet da menina de capuz vermelho e me envie. E aí você faz isso com todos os seus personagens, no caso, e elementos visuais das histórias, que é o que eu vou progredir agora. Primeiro eu só vou te mostrar essa geração aqui, é claro. E aqui, como você pode ver, ele finalizou também. Esse aqui que o GPT fez ficou até mais bonito, pra falar a verdade. Ele traçou quase que... ele meio que traçou algo parecido com um anime, né? No caso, pegou mais características de anime, enquanto o Cloud, ele pegou características mais 2D. Eu acho que para o que a gente quer, de fato, eu gosto mais desse daqui que o Cloud gerou pra mim. Mas aí você faz aí com base na história que você quer criar, né? Agora, nós vamos entrar no ponto de geração de fato do roteiro, da estrutura dos elementos, de tudo que vai aparecer, porque nós precisamos organizar tudo isso antes de criar de fato essa mini história que a gente vai fazer. Olha só, agora a gente vai fazer toda a estrutura dos blocos ali de criação de elementos, do storyboard, do storytelling, do roteiro, etc. Mas antes eu queria te pedir para você se inscrever nesse canal aqui. A gente tá fazendo muito vídeo interessante para a sua empresa, para o seu marketing, como você consegue aplicar inteligência artificial de fato, e aproveita para já curtir esse vídeo também e bora voltar pro vídeo. Beleza, então agora a gente vai montar nosso roteiro para seguir, obviamente, com a estrutura do storyboard. Então eu vou falar o seguinte. Ok, eu gostei da estrutura visual, né, no caso dos dois personagens. Agora nós precisamos dar dois nomes para tanto o gato mau quanto a menininha que tem a cesta de doces e criar, de fato, o roteiro, né. Olhando para animações, etc., eu imagino que o roteiro ele vai ter apenas 2 atos, no caso, porque vai ser mais uma voltada para uma sketch de 20 a 30 segundos. Então vão ser 3 atos, cada ato com 10 segundos, sendo que o primeiro ato vai, obviamente, iniciar com ela no bosque, caminhando saltitante, etc. E aí já vai mostrar
o gato mal espiando ela pelas árvores, etc, tentando traçar um plano, e aí obviamente esse plano não vai ser cumprido e ele vai acabar se ferrando ali no meio, meio que pegando um traçado com o que acontece nas histórias ali do Coyote, com o Papaléguas, que é sempre a mesma coisa, etc, mas a mesma coisa contada de formas diferentes. Então, é mais ou menos isso. Agora a gente precisa entrar pelos pormenores, depois dar o nome para esses dois personagens e possivelmente para outros personagens que vão aparecer, porque eu quero uma floresta gritante, etc, com, por exemplo, a questão ali de plantas, etc, dando olá pra menininha e tal, porque acaba que a floresta em si ela não vai necessariamente estar viva, mas aos olhos da menina e aos olhos do gato mal, sim, porque eles são a consciência do interior da criança, no caso, então por isso que vai estar animado, etc, porque ela vê daquele jeito, ela vê o mundo de outra forma que adultos não veem, isso também pode ser explorado dentro da animação. Então a gente olha isso tudo primeiro, depois nós vamos criar as cenas, no caso, tanto os elementos ali da floresta e tal, que vão ser sempre em 2D, com aquela mistura ali de desenho antigo e tal, com o character sheet que você fez. Então eu falei tudo aqui. Obviamente, eu estou fazendo um prompt em voz, no caso, por isso que eu comecei a falar um monte aqui no lugar de escrever, porque eu acho que isso é mais rápido no caso, né? E também dá mais spacing ali e mais detalhes para a IA. Então eu vou mandar aqui, quando ela me retornar eu mostro pra vocês. A menina da cesta, o nome dela vai ser Cereja, manter o tom vermelho doce, você copiar Chapeuzinho literalmente, ok? O gato Caramelo, nome de bichinho de estimação clássico, gera aquele contraste engraçado, vilão e nome fofo. Pra Floresta Viva eu não daria nome pra cada planta. Tratar um motivo visual recorrente, florestas piscando, etc, cogumelos e assim por diante. Específica função, uma coruja que avisa um esquilo, que atrapalha o plano, e assim a gente batiza ele quando aparecer, ok? Então beleza, agora ele vai falar sobre o roteiro de 3 atos, né? O ato 1, Cereja caminha saltitante pela floresta, cestinha de doces balançando e tal. A floresta reage, eles piscam, etc, tal. Aí o caramelo espia, esfrega patas, sorriso maroto, o plano nasce. Aí tem aqui dos 10 aos 20 segundos, caramelo arma cilada no caminho dela, e assim por diante. Aí eu só vou dar uma especificação. Assim como nos desenhos animados antigos, né? A cena inicial dela, saltitante, etc., vai ter uma narração por cima. Você não precisa se preocupar exatamente com essa narração, porque eu vou colocar ela posteriormente, só te dando um contexto que vai ter essa animação, meio que abrindo a questão ali do episódio. Então seria, tipo, algo de cerejinha e caramelo. Aí o nome do episódio e tal, e aí teria uma trilha rolando e assim por diante. Mas, assim como também os desenhos antigos não tem diálogos em si, é só a questão de mais sound design, etc. E um ou outro diálogo assim, mas não são dos dois personagens principais. Por isso que a inspiração é muito no Looney Tunes também, porque antigamente principalmente o Coyote e o Papaléguas, eles não falam absolutamente nada durante os episódios, né? Geralmente são outros personagens que falam quando algum deles aparece, e são episódios muito pequenos. Beleza? Então agora nós já temos o nosso roteiro, já temos uma estrutura de nomes e tal. Vou mandar isso aqui pra ter pro Claudio saber a estrutura melhor, né, do que eu tô querendo fazer aqui. Entendido? Entre o estilo clássico e tal, cerejinha e assim por diante. Reagindo à expressão física, Boeing, isso aqui é muito bom também, diálogo só existe e assim por diante. Tipo, pra quem tá assistindo, isso muda uma coisa importante na hora de escrever o prompt do storyboard bloco 3. Como não se fala, como não tem fala pra carregar a piada, cada painel precisa descrever uma ação física e expressar com muito mais precisão, porque é só isso que conta a história. Se a descrição da cena for vaga, tipo, o gato arma um plano, o modelo não sabe exatamente. Isso fecha a concepção, bora levar o Claudio a gerar o prompt completo do storyboard em 3 atos, beleza? Então, ele tá se adiantando aqui, agora nós vamos fazer os elementos, no caso. Beleza, agora que nós fechamos o roteiro, eu quero que você salve ele, também feche a questão dos dois personagens ali que foram criados, no caso, que no caso ali é o objetivo da menininha caminhar pelo bosque, provavelmente para fazer alguma coisa que os pais dela pediram, e no caso do gato mal é roubar os doces dela, porque ele gosta muito de doces e assim por diante, mas não é equivalente ao objetivo do lobo mal, por exemplo, que seria de fato comer a Chapeuzinho Vermelho e a avó dela e etc. Então, agora nós vamos gerar as cenas em si, né? Então eu quero que você gere os keyframes ali, por exemplo, só da floresta, da menininha andando pela floresta, saltitante, a floresta viva, etc. Nesses traços, pelo menos umas 2, 3 cenas dessas pra gente ver visualmente como que vai ficar a floresta, o gato e todos esses pontos em cena em si pra gente começar a gerar o storyboard. Olha só, é por isso que fazer tudo primeiro é extremamente importante. Por exemplo, aqui mesmo que eu falei com a questão do Claudio sobre a parte 2D, etc., quando ele foi gerar os elementos iniciais, ele fez 3D. Tá vendo? E ele fez numa estrutura de especificação que eu não gostei. Ficou realmente o contrário completamente do que a gente tinha falado nesse caso. Então eu vou falar o seguinte. Você errou no estilo ali da parte de estrutura, etc. Porque eu quero algo voltado para 2D. Ou seja, todo o ambiente por trás é quase como se fosse um quadro de parede, enquanto ela vai andando de forma lateral ali e tal, o caminho dela. E a gente vai vendo isso de frente. Como se fosse as animações do Looney Tunes, como se fossem as animações ali do Cuphead e assim por diante. Porque se você fizer dessa forma que você fez as imagens, vai ficar 3D e não é o que a gente quer. A gente quer algo voltado para animações mais clássicas.
Agora sim, ele gerou a estrutura mais certa e tal do ambiente e dos personagens juntos, beleza? E aqui você pode ver que também dentro do Magnific, que é o MCP que eu tô utilizando para gerar as imagens, ele pega as duas fichas, né, de personagem, o que é extremamente legal pra gente estruturar nesse caso. Então o que eu vou falar é o ponto, né? Beleza, com base agora nessa estrutura, nós vamos precisar criar todas as cenas, no caso, dos atos, e aí estruturar elas em shots. Ou seja, temos 3 cenas de 10 segundos. Nós podemos criar dois shots de 5 segundos cada, 3 segundos, aí você olha. E cada cena vai ter uma foto inicial e uma foto final. A gente chama isso de keyframes. Então vai ter um keyframe inicial e um keyframe final. Sendo que o final, ele é o equivalente ao inicial segundo, para gerar aquela barra, para gerar aquela estrutura que você pensa que está tendo continuidade ali dentro do desenho. Então, a IA sempre vai iniciar daquela foto que você vai fazer, que vai ser sempre a inicial, e aí vai finalizar no final. Só que aí, finalizando no final, o próximo prompt que a gente vai fazer com base todas essas imagens estiverem prontas, vai ser a final do 1. Me fala se ficou claro. Essa parte é um pouco difícil de explicar até para inteligência artificial, então por isso que eu falo para ficar claro. Mas é bem simples de se entender. Se você tem o frame inicial e o frame final, a partir do momento que chegou nesse frame final, para você ter uma linha de continuidade, você precisa iniciar a próxima cena com o frame final 1. Então o frame final 1 vira o seu frame inicial do 2. É bem de boa de se entender nesse caso. Então ele entendeu. Cada ato de 10 segundos vira 2 shots de 5. Cada shot tem 2 imagens iniciais. O gerador de vídeo usa essas 2 imagens como start e end frame e interpola o movimento entre elas. O keyframe final do shot anterior é aproveitado como keyframe inicial do próximo shot. E isso que trava a continuidade, porque a IA nunca recomeça do zero numa pose nova. Ela sempre parte de onde a imagem anterior parou. Isso significa que para 3 atos, 2 shots, 6 shots, tudo isso encadeado numa corrente só. Só uma coisa que preciso confirmar no gerar tudo, essa corrente encadeada entre atos também. Como é que é? Essa corrente encadeada, o keyframe do último shot vira o inicial do shot 1, ou cada ato começa em enquadramento novo. Aqui, ó. Deixa eu só responder. Sim, é exatamente isso. Dentro dos end frames e dos frames finais, no caso, né, dos start frames e dos end frames, como você mesmo falou, eu quero que você pense na visualização da cena, da câmera, etc, porque nós não fizemos exatamente ali a estrutura completa do storyboard. A gente tá fazendo o storyboard agora, né, pra fazer ali a estrutura. Então é isso que eu quero que você pense nesse momento, pra ficar fácil ali na geração. Então esse é o próximo passo, no caso, que seria gerar todas as imagens para fazer o storyboard e tal, que seria esse end frame, esse start frame. E aí depois, se tudo estiver legal, a gente vai fazer os prompts. Para não fazer tudo de uma vez e tal, e precisar refazer muita coisa, a gente vai fazer por ato. Então, bora começar pelo ato 1, fazendo essas imagens, e aí depois passa pro ato 2 e assim por diante. Então, progredindo aqui, a gente estava na parte de fazer os start frames e os end frames. Então, ele já gerou aqui para mim o inicial. Você pode ver que a questão da floresta, da própria menininha e do gato mal aqui já tá tudo certo. Agora eu vou pedir para ele progredir, ok? Fechado, o ato 1 pode ir pro 2. E agora, nesse sentido, como eu já automatizei o meu ambiente, eu não preciso fazer muita coisa nesse caso. Posso até deixar ali em segundo plano enquanto ele vai gerando e eu vou checando as gerações, obviamente, porque eu já fiz o trabalho mais pesado, né? Que seria pensar no roteiro, na estrutura dos personagens, fazer os character sheets, os ambientes. Agora eu tô gerando as imagens e tal, que vão fazer as animações e assim por diante. E depois a gente vai gerar os prompts, no caso, né? Para que você consiga aplicar isso aqui, você vai fazendo também, só que no GPT e assim por diante, caso você não tenha acesso ao cloud e esse tipo de personalização no caso, né? Então aqui ele já vai começar de fato a fazer a geração, lembrando que aqui são 2 vídeos de 5 segundos cada, beleza? Finalmente ele acabou de realizar aqui todos os starts e end frames, como você pode ver aqui nos nossos 3 atos. E aqui ele tá me perguntando se eu quero ir para a próxima etapa, que é de fato gerar o prompt final. Então, beleza, vou falar para ele. Sim, podemos ir para a parte de geração de prompt para cada shot. Sempre considere falar sobre o start frame e o end frame nos prompts em si e separe de uma forma clara para quando eu for copiar. Vamos fazer apenas os prompts. Você não vai gerar o vídeo direto. E aqui ele finalizou a geração dos prompts, então a gente já vai começar a parte de criação dos vídeos em si. Eu já estou aqui com a parte do flow aberta, então eu vou subir aqui as imagens dos frames iniciais, no caso. Aqui nós temos o shot 1 e assim por diante, e eu já vou organizar tudo aqui. Então a gente vai iniciar agora fazendo aqui toda a estrutura. Eu vou subir esses 2 keyframes aqui, no caso o do shot 1 e o shot 1 final, beleza? Então eu vou pegar este daqui, no caso, e aí eu vou subir os 3, né? Subir os 3 aqui, agora eu vou esperar carregar. E aqui ele já deixa tudo organizado para mim, né? Quais são as imagens que eu preciso utilizar. Então, se eu clicar aqui, eu vou poder dar uma olhada, né? Vou pegar aqui esse prompt, no caso. Copiei ele, voltar aqui. E aí, no caso, nossa configuração vai ser a seguinte.
eu vou colocar aqui frames, eu vou colocar 10 segundos mesmo, e aqui dentro o nosso frame inicial vai ser este, e o nosso frame final vai ser este aqui. Iniciar comando, beleza? Esse modelo não aceita frame inicial e frame final, então a gente vai simplesmente mudar aqui para elementos, no caso, que eu acho que também vai dar certo. Agora, torna copiar aqui o prompt de novo, vou jogar aqui, e aí é só revisar se está tudo certo, todas as estruturas, e agora a gente começa a fazer a primeira criação. Para o segundo, vai ser justamente este frame aqui, de novo, e este daqui. E a partir daí nós copiamos aqui o shot 2, e também gera ele. Então bora ver como ficou o resultado aqui, esse daqui foi o primeiro, né, no caso. Ficou legalzinho. E agora esse segundo aqui. É ok. Ficou bem legal. Eu poderia testar também, fazer com outro tipo de... com, de fato, keyframes, né? Pra ver se teria uma estrutura melhor, no caso. Então, deixa eu pegar aqui só pra gente testar. O inicial e o final. E a gente vai testar fazer aqui dentro do Veo3 Lite, beleza? Que aí a gente pode utilizar a estrutura de keyframes aqui, só pra gente ver como que fica também. Beleza, então gerando com o Veo não ficou muito legal, então eu vou seguir com o Omni mesmo, fazendo ali a estrutura, mesmo que também não tenha ficado 100% acurado, já dá pra gente progredir, né, pra conseguir criar tudo. Então, aqui dentro, no caso, eu finalizei o primeiro ato, no caso, né, então eu vou mudar aqui novamente para o Omni Flash, que são 10 segundos no total, e aí eu já vou iniciar ali com o último frame, no caso, que é esse frame aqui, e aí eu vou subir o frame do ato 2, que é aquele frame lá, mais este frame aqui, para carregar. Pronto, coloquei aqui o frame, agora eu vou copiar este prompt e já vou gerar. E agora eu copio este daqui com o final, vou subir ele, e eu também já coloco aqui no caso, e agora eu vou pegar o prompt. Então esse aqui, eu tinha me perdido por um minuto, mas eu tô no ato 2, shot 4, que é o último shot do ato 2. Vou fazer aqui, no caso, só vou conferir a parte das imagens. Beleza, tem que colocar essa imagem aqui mais essa. Não, na verdade tá certo. Tem que ser essa imagem mais esta daqui, no caso. E também faz ela. Agora a gente pode... Calma aí que eu fiz essa imagem mais essa imagem aqui. Pronto. Agora sim. Enquanto a gente pode dar uma olhada de como que ficou a última geração em si, que foi essa. Ficou legalzinho, ficou legalzinho. Bora pra próxima. E tá gerado todos os nossos keyframes aqui, como você pode ver, a consistência dos personagens, elas ficaram muito boas no caso. Obviamente que é só um teste pra você ver a questão do storyboard, do processo completo de você fazer uma geração de um vídeo, mas não necessariamente eu vou utilizar esse vídeo aqui em algum lugar, né? Agora pra gente ver tudo, né, como que ficou o resultado final, eu vou colocar dentro de um editor de vídeo, do CapCut mesmo, só pra gente visualizar, beleza? Então eu já volto com vocês nessa última parte. Bom, só mostrando vocês aqui a pipeline a linha do tempo, né? No caso, dentro do CapCut aqui, eu fiz uma narração, coloquei uma musiquinha e tal, e também dei uma boa editada aqui nas cenas para que elas fizessem sentido, coloquei um filtro, né? Pra, obviamente, ele parecer um pouco mais e tal. Eu poderia ir melhorando ainda mais, mas no final do dia deu 40 segundos mais ou menos de vídeo, e esse foi o resultado final, vou mostrar pra vocês agora. Apresentando Cerejinha e Caramelo. No episódio de hoje, saiu pela culatra. E essa é a nossa sketch. Como você viu, 100% do tempo as consistências aparecem. Obviamente que em algumas coisas aqui não ficaram, e eu não vou falar para não perder a mágica do vídeo, mas se você tiver um básico de edição de vídeo, você consegue arrumar ali no ajuste final. E esse é o primeiro episódio ali do Caramelo. Apresentando Cerejinha e Caramelo. Do primeiro episódio de Cerejinha e Caramelo, beleza? Então, esse foi o tutorial, passo a passo completo. Se você gostou e quer saber mais e procurar mais sobre essa parte de edição de vídeo, conteúdo, etc., já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e eu tenho um presente para te dar. Clicando no primeiro link na descrição, você vai ter acesso a uma masterclass completa sobre como criar conteúdos ali, carrosséis de forma automática, utilizando o meu método. Só clicar, você não vai precisar preencher nada e ver o vídeo. E sinta-se à vontade também para se inscrever na máquina de conteúdo, onde vai ter tudo lá. Você vai ver sobre criação de vídeos, criação de imagens, storytelling, criação de anúncios, criação de vídeos como esses daqui, só que de uma forma muito mais avançada e assim por diante. Valeu, até o próximo vídeo.